Eu tinha perguntado para a Graziele sobre. A gente conversou sobre relacionamento abusivo. Ela falou: olha, o corpo dá sinais. Quais esses sinais, Graziele? Muitas vezes, Alexandre, vem com uma dor no estômago. Essa pessoa te manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, o seu corpo já esfria todo, o seu coração acelera, o seu processo de medo é aguçado. Não aconteceu nada, mas só porque chegou uma mensagem dessa pessoa no seu celular, você já entra no estado de alerta. Um incômodo muito grande de inquietação, você fica muito inquieto, sem lugar, ansiedade. Isso é assim nítido, a pessoa começa a ficar muito ansiosa por causa desse processo vivencial. Um outro sintoma também é uma tristeza. Você não sabe por que está triste, mas o tempo todo você não tem ânimo para fazer as coisas, tem aquela angústia vivencial. Outro processo, o cabelo começa a cair, você começa a perder a sua vaidade, principalmente, né, se você era vaidosa, tinha esse processo de se arrumar, o homem também, eu falo, né, no geral, você começa a perder esse interesse, não ter esse olhar para você mesmo, não ter esse cuidado com o corpo. A cabeça dói, muitas vezes é uma dor de cabeça assim, que você não sabe por quê, vai ao médico, e não tem nada, e é sempre a cabeça doendo. O tremor, muitas vezes dá tremor no corpo mesmo, como se fosse um Parkinson, e aquela pessoa não sabe o que que é. A pálpebra também começa a pular muito, de tanta ansiedade que gera nesse processo. O corpo da gente, Alexandre, é muito inteligente, e ele está agregado ao nosso processo vivencial, que é o que eu falo do meu método TPIA, corpo, alma e espírito. É exatamente esse processo. A manifestação corporal já é um grande sinal que você está no relacionamento abusivo. Então, veja os sinais, observe o seu corpo, observe as suas sensações, as suas emoções, que você não vai errar dentro do processo vivencial. Graziele, muitas mulheres, homens vão se perguntar, assistindo a nossa primeira parte, agora a segunda, eles vão perguntar, eles vão se culpar, falar, pô, é culpa minha. Eles vão se doer com isso. Mas não foi culpa deles, né? Foi um momento de paixão, de amor que nasce nisso, né? Exatamente isso, Alexandre. Você tocou num ponto muito significativo. A sensação de culpa é um dos processos quando você entra para a libertação. Quando eu falo libertação, é a saída desse processo tóxico, é a saída desse relacionamento. Então, essa culpa, geralmente, eu posso falar assim, por 99,9%, a pessoa, o sujeito, se sente culpado. Mas ele não tem culpa, ela não tem culpa desse processo. É um processo natural onde que você vai vivenciar sua vida e existe relacionamentos sadios e existe relacionamentos tóxicos. Qual que é a diferença para você que entrou num relacionamento assim? Isso que É eu quero ter entender. Qual que é a diferença entre o relacionamento saudável e o relacionamento tóxico? o saudável, você não vai ter cobrança, você não vai ter esse frio na barriga, você não vai ter essa baixa autoestima, você vai ser você, do jeito que você é, da maneira que você comporta, você não vai precisar ficar se policiando, isso eu faço, isso eu não faço, isso vai desagradar, isso vai agradar. No relacionamento tóxico, não. Você fica no estado de alerta o tempo inteiro. Se eu fizer isso, vai achar ruim. Se eu fizer isso, vai brigar comigo. Se eu fizer aquilo, não vai estar de acordo. Então, o seu estado de alerta fica ali o tempo todo. Por isso que quando eu falo com as minhas pacientes, com os meus mentorados, dentro desse processo de cura, de libertação, o corpo é o seu sinal maior. Tem umas coisas que afetam muito que é a autoestima, eu aposto. E nessa, a pessoa, a vítima, vamos falar de vítima, fica totalmente sem autoestima. Você consegue resgatar essa autoestima? Sim, Alexandre, porque essa baixa autoestima, esse, vamos colocar, desamor por você mesmo, pela própria pessoa, é relacionada ao quê? É uma questão psicoemocional, a um abuso emocional. Então, a sua mente, o seu corpo, ele não reage de acordo com o quê? Com o que realmente é, mas sim com o sintoma traumático que muitas vezes essa vítima sofreu. Então, qual que é o processo de resgate dessa autoestima, desse processo? É você reconhecer, em primeiro lugar, que você estava num relacionamento abusivo, que você estava num relacionamento tóxico,
começar o seu processo interno de autoconhecimento. Como que é esse autoconhecimento? É através de psicoterapia, através de análise, através de um único encontro com uma pessoa que você confia. Mas para o processo de cura, tem que ser com um profissional psicólogo para desenvolver. Você faz esse perfil de análise, né? Você conversa com a pessoa que despertou e vê mesmo se ela está num relacionamento abusivo ou se é coisas da cabeça dela também, né? Você tira a prova. Sim, Alexandre, isso é muito nítido, né? Eu tenho 20 anos de clínica, então, assim, na primeira fala já da pessoa, eu já consigo identificar se Na, é um prime... Na primeira fala, você já identifica, não é possível. Como que você faz isso? Na primeira fala que eu falo no primeiro encontro, Ah, porque eu faço uma entrevista inicial e dentro dessa entrevista inicial eu tenho pontos já que eu já articulo, já pergunto, e aí a pessoa já entra nesse processo. Então, com base nessa anamnese, nesse processo, nesse protocolo, ela já tem as respostas que já me dá subsídio que com certeza ela está num relacionamento abusivo. E qual que é esse sintoma também, Alexandre, para vocês entenderem? Quando a pessoa busca ajuda, muitas vezes ela já vivenciou muita coisa para trás. Então ela chega já extremamente adoecida, extremamente desconstruída. é verdade, é verdade. Ô, Graziele, deixa eu perguntar. A gente tá falando muito de relacionamento abusivo de amor, relação de casal. Mas existe também relacionamento de abuso, relacionamento abusivo entre amigos? Por exemplo, um amigo controlar, tem isso? Sim, Alexandre, tem de amigos, tem familiares, pai, mãe, irmãos, primos, tem relacionamento também com o seu profissional, um chefe, um colaborador mais próximo de você, amizade E e são, todas as e são partes. as mesmas coisas que a gente viu no primeiro, na primeira parte. As mesmas coisas. Em alguns momentos, sim. O protocolo de atuação, entre aspas, são os mesmos comportamentos, mas tem dinâmicas diferentes dentro dessa relação, porque são relações distintas, mas o processo de atuação é o mesmo. Os irmãos não vão deitar junto na mesma cama, né? Mas tem esse relacionamento. Acontece também um relacionamento. Hoje a gente tem muito WhatsApp, Facebook, Instagram, e as pessoas mexem muito com isso. Aqui no WhatsApp, tem muito relacionamento abusivo dentro daqui do WhatsApp? Alexandre, isso aí é o que mais tem, não É o que só mais tem? Ah, cara. tem. E não é só o WhatsApp, não. Nas redes sociais, isso é praticamente 90%. Hoje, E como que a gente vê que a gente está num relacionamento abusivo online? então, os protocolos de atuação são muito parecidos e alguns iguais. Então, a mesmo comportamento. Você tá colocando essa foto aí no seu Instagram para quê? Para ser vitrine para o outro? Para chamar a atenção? Ou você está precisando de uma pessoa? Eu estou com um caso dentro do meu consultório exatamente nesse perfil. Se relaciona virtualmente e tem o controle, o abuso dentro dessa relação. Então, a rede social não fica sendo da pessoa, fica sendo do outro. Você só vai postar o que eu quiser. Você só vai fazer o que eu achar que deve. Então, assim, com essa revolução que a gente teve das redes sociais, do processo online, isso está extremamente aguçado, Alexandre. E como que eu identifico uma pessoa narcisista? Eu tenho muita dificuldade. Como que pode ver se é uma pessoa narcisista ou não? Então, Alexandre, é os sinais sutis, mas para isso você precisa estar conectado com essa temática, porque o senso comum mesmo não consegue identificar. Por isso que eles enganam tantas pessoas. Por isso que eles fazem tanto processo comportamental com várias pessoas, porque eles se apresentam muito bons, Que muito eles são os maiorais, que ele tem a solução, mas por trás eles manipulam. Ah, não vai sair com isso, olha isso, você é burro. Isso é pessoas narcisistas. também. Então, assim, a entrega desse processo é uma entrega onde você precisa identificar alguns pontos. Nos meus vídeos também lá dentro do Instagram, eu falo muito sobre isso. São pontos sutis que vai aparecendo, por exemplo, no contexto de trabalho. Você tem um chefe onde que você disponibiliza todo o seu trabalho para ele e você nunca faz o trabalho assertivo para ele. Sempre tem uma coisa que está errado, sempre ele volta para você fazer de novo. Então, sutilmente, eles vão tendo essa articulação. Então, até você identificar isso, você já adoeceu. Você já está É, no processo. E aí você, por exemplo,
Eu antes tinha, vou contar um caso meu. Eu conheço muitas pessoas narcisistas que tinham relacionamento abusivo comigo, de amizade. E elas falavam: Ah, você é muito bonito para conseguir uma pessoa dessa. Olha o que você postou, sabe? Esses pequenos artes sutis que a gente vê que a pessoa quer manipular você para você ficar com ela o tempo todo. E aí, quando você se livra dela, você que é o culpado, né? Você é o vilão da história. Exatamente. E no transtorno de personalidade narcisista, eles atuam exatamente assim. Começa a difamação, começa a desconstruir com os amigos, com a família, porque você entendeu o processo deles, mas os outros não. Então, a ruim da história sempre vai ser quem é real. E é muito engraçado que essas pessoas não têm muitos amigos, né? Elas sempre têm uns amigos e aí ficam com esses amigos por um tempo e depois sempre brigam com alguém, não têm amizade, vivem muito sozinhos. Agora, pro outro lado, tem tratamento para essas pessoas que cometem o abuso? Uma curiosidade. Isso é exatamente os meus estudos hoje. Meu mestrado é em cima dessa temática, né? Não olhando só para a vítima, mas olhando para esse abusador. Tem sim o tratamento hoje. A minha, né, professora, especialista nessa temática, ela é super renomada. Nós estamos com uma pesquisa sobre essa relação e no meu livro também eu falo um pouquinho sobre isso, sobre o E processo de quem tem o transtorno narcisista. E a gente vai falar desse livro agora, que ela escreveu, é coautora, né? Do livro Como Sobreviver e Se Libertar de uma Relação Narcisista. Esse livro você pode adquirir no Instagram da Graziele e também na Amazon. Ela vai passar todo o link certinho para você na Amazon, é incrível. Então, esse livro fala bastante sobre os narcisistas. Sim, aqui tem vários, tem casos reais, tá? De acontecimentos reais, com várias pessoas, várias histórias. E no final do livro também a gente dá indicação como você identifica esse abuso, como é sua recuperação, o que que deve ser feito, orientações práticas para você se recuperar ou então entender esse abuso também. Esse é um livro científico, mas também popular, Alexandre, ele para todos os públicos. Então você pode adquirir, é fácil a leitura, que eu já li um trecho, estava lendo, não tinha todo o tempo para ler, para entrevistar a Graziele, mas já li um pouquinho, é muito interessante para você entender esse movimento essas pessoas narcisistas, que não sei quanto por cento estão na sociedade, né, Graziele? É muita pessoa narcisista. Não, hoje, assim, eu não fiz essa pesquisa, mas eu posso trazer numa outra oportunidade, né? Mas eu posso te falar que é mais ou menos 70 a 80%, viu? Caramba! Mas alguns narcisistas, eles também não controlam, né? Eles são narcisistas, mas às vezes quando encontram uma alma gêmea, uma pessoa, ele dá uma acalmada, né? Depende, né? Não, aí entra numa outra linha, porque o transtorno de personalidade narcisista, ele tem alguns comportamentos e também a captura que ele tem com essa outra pessoa é exatamente o que falta nele. Então, muitas vezes ele pega um empata. O que que é um empata? É aquela pessoa que é muito disponível, que é alegre, que é feliz. Eu tô dando um exemplo, claro que não são todos assim, tá? Sim. E tem uma alegria natural, coisas que faltam neles. E aí eles tentam pegar isso, que é o famoso vampiro, suga tudo daquela pessoa e depois deixa ela lá sangrando. Então é exatamente Caramba, então a maioria dos meus amigos eram assim, cara. Fui descobrir isso, hein? E por que, agora eu vou, é claro que eu já fiz um tratamento, já tudo, mas por que a vítima atrai esse comportamento? Por carisma, por quê? exatamente. Você falou uma palavra muito forte, porque ela é carismática, ela tem essa sensibilidade, ela é feliz, ela tem o processo dela vivencial leve. E isso que falta no outro. No outro, quando eu falo, né, o tóxico, o que tem um transtorno de personalidade narcisista, então ele vai até essa pessoa, por quê? Ele atua no sentido de quê? De pegar tudo aquilo que é positivo para ele, que é benéfico para ele. Então ele fala: ah, peraí, o Alexandre, ele é um apresentador, né? Então ele pode me dar visibilidade dentro do processo dele. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aproximar do Alexandre, eu vou sugar tudo que ele puder me dar e depois eu descarto ele. É um objeto. Eles tratam as pessoas como objeto. Como tabuleiro ali, ó. As peças vão mexendo, quando perde a validade, ele se descarta você. Mas agora, como que o Alexandre e as outras pessoas podem bloquear essas pessoas narcisistas? É tendo esse autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento, Alexandre? É você ter a sua percepção e os sinais. Claro que você não vai ficar igual um robô o tempo todo analisando o outro,
mas eles vão dar sinais para você. Peraí, essa pessoa que ela tá muito disponível para mim, ela tá muito dada para mim. Deixa eu olhar um pouquinho mais fundo sobre isso aqui, porque vai ter sinais lá que você vai conseguir identificar. Peraí, o comportamento dessa pessoa tá muito invasivo. Por exemplo, na relação afetiva amorosa. Você conhece uma pessoa com 2 meses, já quer casar, já quer construir uma família, já quer fazer as viagens. Peraí, opa, peraí, vamos ver como que é isso aqui? Num trabalho. Você entra no trabalho, você é perfeito, você é bom e de repente você não serve para nada. Então, você já tem alguns sinais comportamentais que te dá base para isso, É claro tá? que não é claro que não são todos também, essa tudo aí, mas a maioria das vezes é isso, né? Sim, sim, a maioria são isso mesmo. E você falou um ponto muito importante. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela é muito disponível no início. Ela se doa muito. Ela é a melhor pessoa. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, que é assim, não, eu encontrei a minha alma gêmea. A minha alma gêmea é essa. Por quê? Porque ele manifesta, te dá tudo aquilo que falta em você. Então, isso aí já é um sinal. Peraí, como assim? Eu tô feliz demais, tá me dando tudo que eu quero. Tem alguma coisa errada, porque não existe isso. Nós somos seres humanos falhos. Então, o tempo todo, nós estamos em construção e desconstrução. Aquilo que é muito perfeito, olha, tem a É, sua antes, sensibilidade. antes do meu processo de autoconhecimento, eu conheci muitas pessoas assim, virei amigo delas. Antes era muito disponível, mandava mensagens, tudo. Depois, quando eu queria se aproximar, essas pessoas sumiam, não podiam, tinha alguns problemas. E aí, quando foi seguindo a vida, as pessoas se afastaram do nada, misteriosamente. É. Isso é. E você pode despertar o autoconhecimento em você também, por isso que eu trouxe a Graziele aqui. E agora eu quero saber, você causou todo esse despertar, Graziele. O que que você vai fazer para ajudar agora? Então, essa é a parte que eu mais amo, né, Alexandre? Como eu falei um pouquinho da minha história a vocês, eu sou psicólogo de formação há 20 anos e o meu trabalho é esse, é possibilitar o seu autoconhecimento através do processo analítico, psicoterápico ou até mesmo uma única intervenção, que é um atendimento. Hoje eu trabalho com a psicologia online, né? Só atendo na online, não atendo mais presencial, faço as perícias e o que que eu ofereço para vocês? Eu não ofereço um milagre, mas o processo de autoconhecimento juntamente com a sua escolha consciente para a sua libertação, para o seu processo e para a sua crença dentro do seu eu. É isso que a Grazi faz. Sou uma ser humano como vocês, mas eu trabalho com uma técnica científica onde eu disponibilizo isso a vocês e o seu processo de autoconhecimento. Tem muitas pessoas que querem ensinar, ajudar o outro sem ter andado de bicicleta, sem ter dirigido o carro. A Graziele sofreu isso na pele. Você viu o que ela sofreu com o ex-marido dela, o ex-companheiro dela. Ela quase não ia estar aqui, mas ela rompeu. E você também pode romper. Faça como ela, seja feliz, porque eu sei que você vai encontrar uma tampa para sua panela. Mas antes precisa tirar todos os carunchos do feijão que está te atrapalhando. Tire esses carunchos. Encontre a tampa verdadeira que existe. Não é verdade, Grazi? Sim, claro. Isso é um ponto muito importante também que você tocou, Alexandre, porque quem passa por um processo abusivo, depois tem medo de se relacionar, fica inseguro, muitas vezes fica sozinho mesmo. E é como você falou, não tem esse processo porque você tem condições e tem chance de ser feliz, sim. Nem todas as pessoas vão ser do mesmo jeito que você acha que foi. Você vai limpar todos os seus traumas e aí você vai atrair alguém verdadeiramente que vai te ajudar e você ajudar a outra pessoa, porque relacionamento é assim, um ajuda o outro com as imperfeições, com um relacionamento saudável, como a gente já falou aqui. Eu convido, esse papo foi excelente, Graziela. Olha, eu acho que merece um quadro, merece um quadro aqui, porque há tanto pano para manga do seu trabalho, é pessoa narcisista, é pessoa regulatório, é quando tá a violência, é um pano para manga excelente. Parabéns. E Obrigada. continue ajudando as pessoas e convido você a ver o Instagram dela, que ela faz lives para poder ajudar quem não tem condições. Tem vídeos muito autoexplicativos no Graziele Psicóloga. É muito fácil. É mais fácil que comprar leite na mercearia. Graziele Psicóloga, é isso? Isso, é isso mesmo, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Sempre que necessitar, pode me convidar.
Muito obrigado, Graziele. E você, agora você já sabe, né? Quando você tá num relacionamento abusivo ou tá vendo a tua amiga, o teu tio, o teu primo nesse relacionamento, não fale nada. Mande esse vídeo para essa pessoa para despertar, porque a gente precisa sempre do despertar. Graziele, muito obrigado, viu?